Na entrevista desta sexta-feira, nosso convidado André Bradford é candidato do PS Açores às eleições europeias do próximo mês de maio. Esteve em visita à Graciosa desde ontem. Obrigado por ter arranjado um pouco do tempo na sua agenda para passar aqui na Rádio Graciosa. Começo por perguntar então, para que os graciosenses conheçam melhor, qual é o objetivo desta sua candidatura? Olá, bom dia a todos, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite e dizer que é um gosto estar aqui convosco a falar sobre a candidatura e sobre esta visita à Graciosa. O objetivo central desta candidatura é, basicamente, e de uma forma muito simples, ser a voz dos Açores em Bruxelas. Cabe-me esse papel. Em princípio seria, naquilo que é tradicional, nós teríamos 2 eurodeputados indicados pelos Açores, nas 2 maiores famílias do Parlamento Europeu, famílias políticas do Parlamento Europeu. Desta vez não será assim, pelas razões que são conhecidas, portanto cabe-me o papel de ser a única voz dos Açores no Parlamento Europeu. E isso acarreta uma responsabilidade acrescida, que eu tenho plena consciência, acarreta a necessidade de ser transversal do ponto de vista político e, portanto, não ser apenas o candidato do Partido Socialista, mas ser o candidato dos Açores. É essa a minha maior ambição e a minha maior preocupação, poder ser depois, durante os 5 anos, uma voz que represente os anseios, as necessidades e as legítimas aspirações dos açorianos em geral. Quais são as suas principais preocupações em relação aos Açores, uma vez que vai, durante o mandato de 5 anos, coincidir com a transição de quadros comunitários? Essa é uma das grandes questões. Bom, eu julgo que a agenda dos Açores, na sua ligação com a União Europeia, é muito dominada também tradicionalmente por 2 ou 3 áreas, e isso tem que se manter, porque essas áreas têm muita relevância na nossa estrutura económica. Falo da agricultura, das pescas e também da política de coesão ou da política regional, que nos tem permitido, ao longo dos anos e nos vários quadros comunitários de apoio, termos uma intensidade de ajuda financeira da União Europeia que nos tem auxiliado muito no esforço de desenvolvimento que temos feito. Como disse muito bem, estamos nesta fase a meio das negociações do novo quadro comunitário de apoio. Este Parlamento Europeu que está em funções não aprovará o novo quadro financeiro, será o próximo e, portanto, aquele onde nós vamos ter um papel ativo e próximo. E, portanto, eu tenho essa preocupação. A necessidade básica é defendermos aquilo que já conquistamos ao longo dos anos, sermos capazes de manter da parte da União Europeia o reconhecimento de que os apoios que nos têm sido concedidos têm sido bem aplicados. Nós somos a região do país que melhor executa fundos comunitários e, portanto, com essa boa fama, se quiser, nós temos que chegar junto das instâncias europeias e dizer que precisamos da manutenção do esforço que tem vindo a ser feito. Há uns sinais negativos, ou no princípio do processo houve uns sinais negativos. A Comissão Europeia começou por propor um corte de 10% na política de coesão, para tudo, no bolo global financeiro. Começou por dizer também que as regiões, em vez de entrarem em cada investimento só com 15%, teriam de começar a entrar com 30%, o que significa fazer o dobro do esforço para manter o mesmo nível de investimento. Mas, felizmente, a primeira vez que o Parlamento Europeu se pronunciou sobre essa matéria, a pronúncia foi muito clara no sentido de rejeitar essas alterações que a Comissão Europeia queria introduzir. Portanto, nós estamos nesta fase em que é preciso garantir no Parlamento Europeu uma maioria, contando com a voz dos Açores, contra algumas alterações que se pretendem, ou parece que se pretendem fazer nessas políticas que para nós são fundamentais. No apoio aos nossos agricultores, no apoio aos nossos pescadores, no apoio ao nosso desenvolvimento aos projetos na área do turismo, na área do comércio, da indústria e, portanto, não podemos deixar de ter como prioridade assegurar um nível de financiamento no próximo quadro financeiro semelhante ao que tem havido até agora. Essa então é a sua principal preocupação? Eu gostava de juntar a essa uma outra questão que eu acho que não tem sido das prioritárias, mas tem que começar a ser no relacionamento dos Açores com a União Europeia, e que é a questão dos transportes. É-nos reconhecida a condição de região ultraperiférica, ou seja, a União Europeia reconhece que esta parcela do território europeu tem condições geográficas tão particulares que representam desafios também eles muito particulares de desenvolvimento.
e, por isso, atribui-nos um estatuto de região ultraperiférica, a nós e a outras 8 regiões da União Europeia. Uma das condicionantes que nós temos é precisamente de dependermos de uma política de transportes muito complexa e relevante ao mesmo tempo, porque nós não podemos sair daqui de outra maneira, precisamos dos aviões para sair daqui, para nos movermos no território europeu, e precisamos de um sistema de transporte de mercadorias por via marítima, ágil, eficaz, porque é assim que nós recebemos as mercadorias. Nós não temos ferrovia, nós não temos as grandes vias de circulação rodoviária. Para isso existem programas europeus, pensados para o centro da Europa e para a Europa continental, mas nós não podemos beneficiar deles. Mas então, se não podemos beneficiar desses programas e os transportes são tão importantes para nós, que programas é que nos estão reservados do ponto de vista da agilização dos nossos transportes, da eficácia do nosso sistema de transportes? Eu acho que aí há uma falha da União Europeia na resposta que nos tem dado. E acho que há caminho para fazermos ver em Bruxelas da importância que existe, que seria termos uma política de transportes com um sistema de apoio europeu que nos permitisse usufruir do mercado comum da mesma maneira que o podem fazer um francês, um belga, um luxemburguês ou um alemão, coisa que nós não conseguimos neste momento. Portanto, essa será também uma das minhas prioridades nos próximos 5 anos. Na sua visita à Graciosa, contatou com entidades de várias áreas, pesca, agricultura, também com algumas empresas da ilha e com o turismo. Qual é o balanço que faz destes contatos que fez e das reais necessidades ainda destes setores? O balanço é muito positivo. Eu vejo, em termos genéricos, na ilha, uma disponibilidade dos agentes económicos, atuem eles na área da agricultura, na área das pescas, ou no turismo, ou no comércio em geral, vejo uma disponibilidade para começar a perceber e apostar no que é tradicional, genuíno, acrescentando-lhe valor. Isso é, do meu ponto de vista, o caminho certo para uma ilha que tem as características da Ilha Graciosa. Ou seja, uma ilha que está mais a norte, faz parte do grupo central, mas está mais a norte, uma ilha que tem a dimensão e a escala que tem, em função do número de habitantes que tem, mas que se começa a perceber que na vinha, no turismo, se apostarmos naquilo que é nosso, que é genuíno, que diferencia a ilha, e lhe juntarmos algo de modernidade, e tivermos uma política de promoção adequada na queijaria, são tudo bons exemplos no sentido de se aproveitar as produções locais, aquilo que é tradicional, juntar-lhe alguma modernidade e apostar em mercados que valorizam a qualidade. E, portanto, o valor acrescentado que se consegue com esse tipo de cadeia de produção parece-me ser a solução adequada para uma economia que as características da economia da Ilha Graciosa. É verdade que também me apresentaram problemas, e isso é natural, problemas que têm a ver com o transporte de pescado, por exemplo, que precisa de ser agilizado para ser útil e para gerar a riqueza que os pescadores merecem, problemas relativos ao leite e ao facto de haver apenas um comprador monopolista de leite, no caso dos produtores da Graciosa, e isso acarreta dificuldades acrescidas. Portanto, necessariamente existem problemas, mas também existem oportunidades que já se notam no terreno. Eu vinha no avião e olhei pela janela e vê-se na paisagem que a vinha já está a ter impacto. A recuperação das corraletas, o desenho da paisagem ganhou, a ilha fica com outro brilho, e isso ao mesmo tempo é um negócio. E, portanto, é esse o caminho, julgo eu. E desse ponto de vista, saio bem impressionado com o que tem acontecido nos últimos tempos na Graciosa desse ponto de vista. Portanto, acha que na ilha há bons exemplos daquilo que tem sido o aproveitamento de fundos comunitários e é importante que eles existam para prosseguir esse caminho? Sem dúvida. Por exemplo, eu sei, e tive a oportunidade, na visita que fiz, de perceber que havia desejo da parte das pessoas ligadas à queijaria de dar-lhe uma outra escala, aumentar-lhe a capacidade, e isso tem que ser feito por via de fundos comunitários, são investimentos avultados que implicam tecnologia e, portanto, mas as pessoas têm desejo de continuar, desejo de investir, e os fundos comunitários servem precisamente para isso. Tem que haver, do meu ponto de vista, e isso começa-se a notar cada vez mais, uma certa harmonização entre o que a gente tem como vantagem, que é nosso, que
que é próprio das nossas ilhas, e a aplicação desses fundos para daí se tirar proveito. Durante algum tempo, se calhar, houve um pouco a ideia de que nós aqui devíamos fazer o que toda a gente faz por tudo ao lado e que dá certo nos outros sítios. Mas não é necessariamente assim. O que pode dar certo, no nosso caso concreto, é aquilo, e que normalmente dá mais certo, que os turistas procuram, que as pessoas valorizam, é aquilo que é típico nosso. Aquilo que nos define como povo, como ilha, e daí gerar economia, daí gerar riqueza. E eu acho que esse caminho tem sido bem feito, no caso da Graciosa. Estamos a falar do Parlamento Europeu, é bastante distante dos Açores. Como é que pensa manter a proximidade com os açorianos e com os vários setores? Eu acho essa questão fundamental. Aliás, acho que é por causa disso, em boa medida, que desde as primeiras eleições europeias até às últimas, que foram há 5 anos, a participação eleitoral dos açorianos tem baixado drasticamente. Nós começamos com 95 mil açorianos a votar nas europeias e estamos com menos de metade, estamos com 44 mil açorianos a votar. Nas últimas eleições, votaram 2 em cada 10 eleitores dos Açores. E eu acho isso assustador e muito difícil de explicar. Porque, não só porque nós somos uma região que tem beneficiado a olhos vistos do facto de pertencer à União Europeia, como também com o facto de estarem em questão neste momento assuntos fundamentais para o futuro dessa relação com a União Europeia e para o benefício que os Açores podem continuar a tirar dessa relação. Depois há outra coisa, não há muitas regiões, aliás há muito poucas regiões europeias que consigam eleger deputados que são dessas regiões e que não representam só o país, mas representam com conhecimento de causa a sua própria região. E os Açores têm tido essa possibilidade. Ao longo dos tempos, normalmente até 2 eurodeputados, agora no caso destas eleições provavelmente só 1. Mas isso é mais uma razão para que as pessoas valorizem o facto de existir esse eurodeputado e lhe deem força e legitimidade eleitoral. Eu não estou a pedir que votem em mim, estou a pedir que votem. Que votem, porque quanto maior for a participação eleitoral, mais legítima é a voz de quem em Bruxelas for defender os assuntos dos Açores. E não é a mesma coisa ter lá alguém a quem é dito defenda as questões açorianas também, ou ter alguém lá que é daqui, que conhece a realidade das ilhas, de todas as ilhas, que não vai falar de cor sobre nenhuma matéria porque já lá esteve, porque já viu, porque sabe qual é o problema. E os nossos problemas não são iguais aos problemas dos outros europeus. Alguns são questões gerais, é verdade, mas aquelas que mais nos preocupam são nossas. E para isso é preciso uma voz nossa que conheça e explique e faça frente e avance com os nossos argumentos, porque a experiência que eu tenho de questões europeias, eu tive 10 anos ligado à área da cooperação externa e dos assuntos europeus, é que quando as pessoas percebem, quando lhes é explicado, quando elas veem cá, a sensação que têm sobre as matérias, a opinião que têm sobre os assuntos, muda logo radicalmente. E, portanto, ter uma voz dos Açores é fundamental no Parlamento Europeu. E tê-la com legitimidade reforçada do ponto de vista eleitoral ainda mais importante é, porque depois a pessoa não fala por 2 em cada 10 eleitores açorianos, pode falar por 4, pode falar por 5, pode falar por 6. Isso dá força, mais força, a quem tiver que representar os Açores. Até porque nos últimos anos, não sei se concorda, os eurodeputados eleitos pelos Açores ganharam muita visibilidade e eles têm trabalhado em áreas bastante importantes, em grupos de trabalho bastante importantes e com bastantes resultados. Concordo e normalmente isso em linha com aquelas áreas que são as nossas áreas, os setores socioeconómicos mais determinantes para a economia dos Açores. Nós, naturalmente, os eurodeputados vindos dos Açores acabam por se especializar e ir para as comissões ligadas à agricultura ou às pescas, ou ao mar, que é outra das áreas fundamentais. E, portanto, tem sido essa a tradição e eu julgo que será para manter, porque eu também tinha, aliás já fiz saber isso ao meu partido, que teria todo o interesse em estar ligado mais diretamente a essas questões no futuro grupo parlamentar socialista e democrata onde me vou inserir depois das eleições.
Estamos no final da nossa entrevista. Uma última mensagem então aos graciosenses e a quem nos ouve sobre então aquilo que será o seu mandato no Parlamento Europeu. Bom, a mensagem central, se me permite, para me despedir, agradecendo mais uma vez a possibilidade desta entrevista, é que as pessoas, desta vez, decidam dar-se a um bocadinho do seu dia, um bocadinho do seu tempo, para dar força à voz dos Açores no Parlamento Europeu. Eu sei, tenho consciência de que as pessoas acham que a ação dos eurodeputados é uma coisa afastada, a 3.000 ou 4.000 quilómetros dos Açores, que não tem aquele impacto direto na vida da pessoa como tem o Presidente de Junta ou o Presidente da Câmara, a quem se coloca diretamente as questões e elas aparecem resolvidas, mas ter uma voz dos Açores num centro de decisão como Bruxelas, onde se decide boa parte das regras gerais que nos regulam na vida, de onde se decide a intensidade, o valor dos apoios que nos ajudam na nossa economia. Ter lá alguém que vem diretamente dos Açores, que beneficiou do voto dos açorianos e que tem força para falar em nome dos açorianos, deve ser a razão principal para que as pessoas prescindam de um bocadinho do seu dia para ir exercer o seu direito de voto. E eu ficaria muito satisfeito se no fim dessa campanha, era essa a realização máxima que eu podia ter, se no fim dessa campanha eleitoral, no dia das eleições, a participação eleitoral tivesse aumentado. Obrigada então por esta sua entrevista, a continuação de uma boa campanha. Assim foi nosso convidado do Espaço de Entrevista de hoje, André Bradford, candidato do PS Açores às eleições europeias.